E o tema da aula de hoje vai ser quiálteras, tá? A gente vai trabalhar as quiálteras, eu vou explicar para vocês o que é isso, o que significa esse termo quiáltera, da onde que veio, como é que as quiálteras apareceram na música, explicar todos os conceitos por trás. A gente só não vai fazer exercícios de quiálteras, tá? Mas vou fazer o máximo possível para esclarecer tudo sobre quiáltera para você e explicar exatamente o conceito e como elas funcionam, tá? Para quem está assistindo isso aqui no YouTube, vocês vão poder acompanhar as coisas no slide que vai estar aqui do ladinho, né? Então o vídeo vai estar rolando aqui e do lado tem os slides para você. Para quem está assistindo o podcast, seja bem-vindo ao GRCast, né? Você não está vendo imagem nenhuma, só está ouvindo o meu áudio. Quem está vendo nos stories, enfim, é nós, vocês são privilegiados de verem as coisas acontecendo assim que elas saem do forno, né? Lembrando que você pode assistir isso depois também nos destaques, tá? Todo o story aula fica salvo nos destaques. Não é novidade para ninguém que tudo que eu vou explicar na música eu gosto de comparar com uma língua, né? Porque música é uma língua para mim, né? Enfim, tem as suas regras, tem o seu fonema, tem a sua maneira de se expressar. Enfim, para mim, música é uma língua e eu tento abordar como uma língua sempre, né? E sempre quando eu vou explicar alguma coisa na música, eu pego o português e dou algum exemplo no português e depois trago para a música. E para explicar que a outra não vai ser diferente, tá? Eu vou me basear num exemplo de um fenômeno que acontece com a gente o tempo todo no português e aí vou entrar na parte musical, beleza? Eu não sei se você sabe disso, mas o tempo todo a gente está acrescentando palavras novas na nossa língua, né? Então a gente começa a falar novas palavras, né? E essas palavras elas vão sendo repetidas ao longo do tempo, ao longo dos anos. Elas passam por uma espécie de análise, né, para ver se não é só um modismo, né, uma coisa que vai começar e vai sumir, mas para ver se é uma coisa que a gente vai levar para frente mesmo, né? Então ela passa por um momento de análise ali, uns 5 anos de análise, não sei na verdade quanto tempo de análise. Elas passam por um tempo de análise e depois essas palavras elas entram no nosso vocabulário e se tornam oficiais, né? Elas vão para o dicionário. E algumas palavras, por exemplo, recentes que entraram para o nosso dicionário é ficar, meme, vlog, né? São palavras recentes nossas. E claro que, enfim, essas são alguns exemplos, né? Eu estava lendo, antes de gravar isso aqui, eu estava lendo um texto e eles já estavam falando lá de 800 e poucas palavras recentes que entraram. Então, assim, são palavras pra caramba, né? Eu dei alguns exemplos que estão mais, assim, na linguagem mais atual, né? E o ficar ali que eu dei o exemplo não é o ficar de ficar no lugar que você está, né? É o ficar lá, dar os beijinhos nos menininhos, nas menininhas pela vida aí, beleza? Então são palavras que a gente começou como gírias, né? Ou começou sendo usadas ali em rodinhas de amigos, etc e tal, ganhou volume, passou a ser usada pela população toda e depois de uns anos foram adicionadas ao vocabulário, né? E como eu disse, isso acontece o tempo todo, né? Isso está sempre acontecendo, né? Sempre novas palavras estão sendo adicionadas, né? São criadas e adicionadas. O que tudo isso tem a ver com quiáltera, né? Na música, sendo a linguagem que ela é, né? Ela também tem as regras, também tem pontos, também tem os acentos, tem as maneiras de construir frases, enfim, tem todas as regras, né? E uma das regras da música, o galo que sempre canta ali, uma das regras da música é que existem 2 tipos de tempo. Infelizmente, nessa transição de Instagram para YouTube, eu acabei perdendo essa parte do vídeo onde eu explico sobre a regra básica, tá? Da qualidade do tempo, tá? O que eu vou falar aqui é sobre qualidade de tempo. Então, eu estou entrando aqui, interrompendo o vídeo normal que estava acontecendo, tô com outra roupa, tô de outro jeito, só para esclarecer certinho, tá? Essa qualidade do tempo, então. Vamos lá. A regra, né, como eu estava dizendo, na música, como toda linguagem, ela tem uma regra, né? E uma dessas regras é a qualidade do tempo. A gente tem 2 qualidades de tempo. A gente tem um tempo que é simples, né? E o tempo simples é um tempo que é divisível por 2, né? Então você tem aqui uma pulsação e o tempo é tá, tá, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ele é dividido em 2 partes iguais, né? E a gente tem uma outra qualidade do tempo em que o tempo ele é divisível por 3.
1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. A gente tem essas duas qualidades de tempo. Então, se eu componho uma música dentro de um tempo que a qualidade daquele tempo seja simples, por regra, a música tem que ser inteira de qualidade simples, a não ser que eu use recursos para alterar esse tempo, né? Mas, de modo geral, na regra, né? Na regrinha básica lá da gramática musical, eu tenho que seguir inteira com a mesma qualidade de tempo que eu escolhi. Então, se eu escolhi simples, eu tenho que seguir a música inteira simples. Se eu escolhi composta, eu tenho que seguir a música inteira numa qualidade composta, tá? Lembrando que isso é regra, beleza? Mais pra frente aqui na continuação do vídeo eu vou continuar falando um pouco melhor sobre isso, mas então era isso que eu tinha para falar, tá? Duas qualidades de tempo. Tempo simples, né, que é divisível por 2, tá? 1, 2, 1, 2. E tempo composto, que é o tempo que é divisível por 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Beleza? Agora na frente eu vou repetir isso mais uma vez, né? Essa questão das regrinhas aí. E aí, enfim, continua o conteúdo aí. E por regra, quando eu componho uma música em compasso simples, né? Eu escolho que o tempo daquela música seja um tempo simples. Todos os tempos daquela música, do começo ao final, eles têm que ser simples, né? Dentro da regra básica ali. A não ser que eu mude a fórmula de compasso, né? Que é uma estrutura que eu não vou entrar agora. A não ser que eu mude a fórmula de compasso no meio da música, para a música passar a ter um tempo composto, né? Ela tem que ter tempo simples a música inteira, né? E o mesmo acontece se eu quero compor uma música em compasso composto, né? Todos os tempos têm que ser divisível por 3, igualmente por 3, a não ser que eu vou lá no meio da música e faça uma alteração colocando um outro compasso que me permita usar o tempo simples, beleza? Então, por regra se eu comecei simples, música inteira simples. Se eu comecei composto, música inteira composto, por regra, tá? Interrompendo o vídeo de novo porque eu perdi mais uma parte do vídeo, tá? Então, seguindo por regra, a gente tinha que seguir aquelas qualidades de tempo, né? Mas artista e compositor, sendo um artista não curte seguir muita regra, né? Inclusive, quebrar a regra faz parte de fazer arte, né? Uma das coisas. Enfim, não vou entrar no mérito do que é fazer arte ou não, mas o fato é que eles quebram a regra frequentemente numa tentativa de criar algo novo e que seja artístico, né? E eles começaram a fazer isso, eles começaram a quebrar essa regra, né? De vez em quando, em alguns tempos, que eles começavam uma música em compasso simples, e aí eles iam lá, pegavam um tempo específico e transformavam aquele tempo específico em tempo composto, né? Ou seja, a música estava vindo inteira dividida por 2, eles iam e transformavam, eles dividiam por 3 um determinado tempo ali. Ou a música estava vindo em composta, eles iam e transformavam um tempo isolado em 2, né? E aí, no meio da partitura, de vez em quando, eles pegavam um tempo só e transformavam em 3, transformavam em 2, enfim. E isso foi ficando cada vez mais comum, né? Foi ficando mais popular. Os músicos começaram a escrever uma música em compasso simples, e aí no meio da música ir lá pegar um tempo e transformar ele em composto, e depois voltar simples de novo. Ou eles começarem a música em composta, e lá no meio da música pegar um tempo e colocar em tempo simples, e depois voltar para o composto de novo. Então isso foi ficando mais comum, foi ficando comum. Eles foram usando, e aí aconteceu a mesma coisa que acontece com as palavras no português, né? Foram usando tanto que acabaram incluindo isso na gramática, incluíram isso na língua, e deram o nome disso de quiáltera, tá? E aí o conteúdo agora ele segue explicando o que são as quiálteras, tá? Então talvez eu repita alguma coisa que eu falei aqui, mas enfim, é só porque para seguir o conteúdo, tá? Então para pegar o fluxo, provavelmente eu vou repetir alguma coisa que eu já falei, mas aí depois o conteúdo segue, tá? A gente começou a chamar isso, né? Os teóricos começaram a chamar isso de quiálteras, né? Então essas são as quiálteras, né? E por que quiálteras, né? E a resposta está justamente no nome. Quiálteras vem de que altera, né? Ou seja, quiáltera é uma figura que altera
a qualidade natural daquele tempo, né? Então a qualidade natural daquele tempo tinha que ser simples, só que você altera a qualidade daquele tempo para um tempo composto. Ou a qualidade daquele tempo era composto e você vai e altera para um tempo simples, tá? Então que altera vem de que altera a qualidade do tempo, ok? Com o tempo foi surgindo novas quiálteras, né? Então a gente tem a duína, que é a quiáltera com duas notas divididas iguais, né? Então você está vindo num compasso composto e você quer colocar duas notas ali divididas igualmente, você usa a duína, né? Duas notas. A gente tem a tercina, que são com três notas divididas igualmente dentro de um tempo. A gente tem a quintina, que são com cinco notas divididas igualmente dentro de um tempo, a gente tem com 7 notas divididas igualmente ao mesmo tempo, enfim. E aí foram surgindo outros tipos de quiáltera, tá? Mas quiáltera é um tipo de configuração que altera, né? Então daí vem o nome, né? Que altera a configuração natural daquele tempo, né? Ou seja, ele deixa de ser divisível por 2 ou ele deixa de ser divisível por 3 e passa a ter uma outra divisão, beleza? Então isso é que altera, ok? E esse foi o Story Aula de hoje. Para quem está vendo isso pelo Instagram, assim que terminar esses stories eu vou deixar uma enquetezinha, né, perguntando se esse vídeo foi útil para você ou não. E aí, se ele foi útil, você vai lá, vota que sim. Se ele não foi útil, você vota que não. Assim eu sei se esse story ele está ajudando as pessoas ou não, beleza? Depois disso, eu vou colocar uma caixinha, daquelas caixinhas de perguntas, para você colocar a sua sugestão, né? Qual que é o próximo tema que você quer ver aqui no Story Aula, ok? Aí você vai lá, escreve o próximo tema e aí eu coloco ele na fila dos stories que eu tô gravando, ok? Para quem está vendo isso no YouTube, a maneira de eu saber se esse vídeo foi bom para você ou não é você curtindo, é você deixando o like, o dislike, compartilhando. E a maneira de eu saber qual a sugestão que você tem para me dar são os comentários, né? Então coloca lá nos comentários qual o tema do próximo Story Aula, na sua opinião, né? Qual o tema você quer ver. E se você está me assistindo, no caso ouvindo pelo GRCast, né, que é a minha série de podcast, é só você deixar um comentário me dizendo qual é o tema, beleza? A maneira de eu saber, a sua sugestão, a sugestão de quem está ouvindo o GRCast, a maneira de você me dar sugestões é pelos comentários, tá, da plataforma que você tiver aí. Então, eu não sei por onde você está assistindo, se é SoundCloud, se é Spotify, mas a maneira de você me dizer qual tema você quer para o próximo Story Aula é no comentário, beleza? Então escreve aí no comentário que eu vou ler e aí adiciono na lista de conteúdos que vou gravar aqui para o Story Aula, beleza? Então esse foi o Story Aula de hoje, até o próximo que é sexta-feira, né? Hoje é quinta, então já vai ser amanhã.